Mas vou falar pra você, Neto. Eu queria falar isso aqui pra você, cara. Eu discordo, craque. E não muito longe, tá? O Pedrinho foi vendido, se eu não me engano, por 115 milhões de reais, mano, na época. Cara, o Pedrinho, cara. O Pedrinho, filé de borboleta, foi vendido por isso. E aí, meus amigos, voltei agora para poder trazer um apanhado geral aqui do que tá acontecendo nos bastidores do Corinthians, do que vem acontecendo nos últimos meses, ou melhor ainda, né? Vamos falar o que vem acontecendo nos últimos 16 anos, meus amigos. Eu me deparei com a notícia aqui de que André Negão, né, o André de Oliveira aqui, como é que é o nome dele? André Luiz de Oliveira, vai ser o candidato da chapa Renovação e Transparência aí, ó, com o apoio do Andrei Sanches, do Duílio, Mário Gobi, Roberto de Andrade, de toda essas pessoas, né, que acompanham essa chapa. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos comentar um pouco sobre isso e também gostaria de falar sobre a venda do Pedro, né? A gente falou na semana passada sobre a venda do Mantuan, né, que foi 2 milhões. Agora a gente vai falar também da venda do Pedro, que foi 9 milhões. E também a gente vai comentar um pouco sobre essas duas situações e o que levou o Corinthians a chegar nesse caos econômico, nessa situação assim, pô, de transfer ban, tendo que vender a preço de banana aos seus jogadores, né? Então assim, uma situação ridícula o Corinthians está passando e não precisava estar passando por isso, beleza? Mas antes da gente iniciar aqui a nossa resenha, mano, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar, mano, comente. Fale pra mim o que você acha de toda essa situação do Corinthians e o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente, beleza? Então, bora lá falar sobre Corinthians. Que fase que tá o Corinthians! Bom, pessoal, eu estou aqui no site do GE, né, e tá aqui o título, né, com apoio de Andrei Sanches, André Negão vai oficializar candidatura no Corinthians, né? Cabe lembrar que a única candidatura até o momento oficial é do Augusto Melo, tá? Então o Augusto Melo é o único candidato de oposição que já fez aí a sua candidatura para participar do pleito em novembro, ali na sede do Corinthians, no Parque São Jorge. Então é o único, por enquanto, candidato de oposição é o Augusto Melo e o GE nos antecipou aqui falando que o André Negão vai oficializar a candidatura no dia 4. Galera, é o seguinte, mano, em 2007 o Corinthians ele foi rebaixado e o até então presidente ali era o Alberto Dualib, e um pouco antes do Corinthians ser rebaixado teve uma eleição porque o seu Alberto Dualib ele foi destituído do cargo, né? Então meio que fizeram um impeachment dele lá, vazaram com ele, eu não lembro muito bem o que aconteceu, o motivo dele ter renunciado, mas enfim, ele saiu. Teve muitos problemas na época da MSI, né? E a chapa Renovação e Transparência, liderada pelo Andrei Sanches, acabou ganhando aí essas eleições e, poxa, no início dessa gestão começou a ter várias... aparentemente o Corinthians estava se organizando, né? Então, foi ali que o Corinthians fez uma boa campanha na Série B, fez um time competitivo, trouxe o Mano Menezes, fez contratações certeiras, trouxe André Santos, trouxe Chicão, William Capita, foi formando um time forte, né? O Elias volante, o Christian volante, Douglas, né? Então foi formando um time forte, o Dentinho da base, né? Então tinha jogadores ali de qualidade, né? E foi formando o próprio Alessandro, que hoje é o gerente de futebol. Então o Corinthians ele foi formando uma equipe forte, que foi a base da equipe que foi campeã da Libertadores. Paralelo a isso, o Corinthians ele começou a negociar grandes contratos de patrocínio. Iniciou ali com a Medial Saúde em 2008, era um dos maiores patrocínios do Brasil, mesmo estando na segunda divisão. Aí depois em 2009 veio o efeito Ronaldo Fenômeno, então foi uma jogada de marketing ferrada. Aí depois dali veio a construção do CT, veio a Libertadores, construção do estádio para a Copa do Mundo. O Corinthians ele estava vivendo uma ascensão muito grande, né? Porém, algumas pessoas ali que presidiram o Corinthians nesse período, né, principalmente depois de 2012, né, de 2012 para cá, começou a fazer um gasto deliberadamente assim, gigante. E assim, eu acho que o ápice do gasto foi ali com o Pato, mano. Os caras pagaram no Pato, se eu não me engano, na época, 40 milhões de reais, mano. 40, foi assim, a maior contratação da história do futebol brasileiro até então.
E aí o Pato foi tudo aquilo que a gente viu. Pô, o cara errou o pênalti, houve todo aquele problema, teve a troca com o Jadson, que foi benéfica também pro clube, sem dúvida nenhuma. Mas assim, cara, começou a ter algumas situações estranhas, cara. Pô, contratações de jogadores de qualidade duvidosa, né? Contratações de jogadores que retornam, né, depois de um tempo, por já ter um passado no clube, com contratos gigantes, pagando salário altos. Né? O primeiro que eu lembro que aconteceu isso daí foi o Christian em 2015, se eu não me engano. Foi o Christian. O Christian entrou pagando... Pô, o Corinthians pagava, não lembro quanto salário, mas era um dos maiores salários, mas ele não jogava, não tinha condição de jogar. Né? E aí depois começou a voltar. Voltou o Jô em 2017, mas o Jô foi um caso à parte porque ele deu certo. O problema do Jô foi depois, quando ele voltou em 2020, né? Aí desandou a maionese. Aí veio com um contrato alto, valores altos para poder pagar pros caras, já em final de carreira, né? E aí, 2019, veio o Andrei Sanches, né? E contratou uma pancada de pé de rato, mano. Jonatas Cafu, Jonathan Dente de Cavalo, Richard, Sornossa, André Luiz. Poxa, se for parar pra falar aqui, foi uma pancada. Fora jogadores caros que não corresponderam ou não tiveram oportunidades, como o Bocelli. O Bocelli, ele era artilheiro nato, chegou aqui no Corinthians e não conseguiu jogar, né? Então teve uma junção de erros de jogadores ruins, e que assim, mano, a conta veio pro Duílio pagar e, pô, veio uma pancada de coisa aí, Ramiro, Luan. Pô, se eu esqueci de algum cara, mano, vocês comentem aqui, mano, deixa nos comentários. Mas o ponto que eu quero falar, mano, cara, depois de todos esses erros, depois de toda essa situação, o Corinthians tá afundado em dívida. O Corinthians não tava pagando imposto, cara. O Corinthians não tava pagando, geralmente não paga o FGTS dos jogadores. Depois de toda essa situação, o Corinthians ele tá na casa de 1 bilhão de dívida fora o estádio, né? E mesmo com toda essa situação, pô, eu acabei de falar aqui, renovação e transparência, começou de uma forma legal. Depois o pessoal começou a gastar mais do que podia. Fez uma gestão errada do dinheiro. E mesmo com toda essa situação, pô, agora recentemente, falando recentemente, né, da venda do Mantuan e do Pedro. Do Mantuan a gente já falou aqui, inclusive, depois vocês conferem lá o vídeo, vou deixar aqui no card. Mas assim, mano, a venda do Pedro, cara, um jogador jovem, 17 anos, pô, por 9 milhões de euros, cara, corresponde a 46 milhões de reais. E aí eu me pergunto, por que os nossos rivais vendem melhor? Por que pô, o Palmeiras ele vendeu o Endrick por 400 milhões? Ah, mas o Endrick é melhor que o Pedro? Tá, pode ser, mano. Mas, pô, 400 milhões pra 40 milhões, cara, é 10%, mano. Sem falar que a multa do Pedro, ele foi vendido por 10% da multa dele. Cara, é ridículo isso que tá acontecendo, gente. Ah, mas tá fazendo isso pra poder pagar o transfer ban. Mas a minha pergunta, por que chegou nesse ponto de transfer ban? Essa é a minha maior pergunta, cara. Bom, eu vi também aqui no Instagram do Augusto Melo, ele disse que vai cobrar a diretoria por explicações para entender o porquê desses valores. Acho que o papel como oposição política dentro do clube, eu acho que tem que ser essa, tem que cobrar, tem que ter uma clareza dos fatos, o porquê desses valores, né? Bom, o que mais que a gente vai falar aqui? O Craque Neto disse que valeu a pena vender o Pedro Ele começou a falar, mas o Pedro jogou quantos jogos no Corinthians, quantos gols, quantas assistências, quantos jogos na seleção, quantos gols. Cara, eu acho que é uma análise muito rasa, cara, a gente falar isso, sabe? Por mais que, tipo, pô, o Vitor Roque, o Endrick, os caras já fizeram gol, beleza, eu não tô nem querendo comparar. Mas o valor em si, no mínimo, o Pedro era pra ser vendido, no mínimo, chutando baixo, uns 25 milhões de euros, 30 milhões de euros, pelo potencial que ele tem. Enfim, aí ele falou isso e assim, cara, o programa do Neto, assim, mano, eu assisto todos os dias o programa do Neto, eu paro aqui no almoço, assisto, só que, cara, o Neto, mano, tá forçando demais, cara, os elogios pro Duílio, mano, demais, eu não sei se é amigo dele, eu sei que o Neto tem pretensões políticas, ele já falou isso, já tá claro, tá, e, cara, não tá legal isso, sabe, mano, aí ele falou aquela parada aqui dos youtubers e tal, que tá
que tá criticando e não é sócio, não, ele quis dizer que, então, tipo assim, mano, eu não sou sócio, então eu não tenho direito a criticar. Então, um torcedor que paga o ingresso lá, que vai sem ser sócio, ele não tem o direito de criticar. Eu acho que o Neto também, em relação a essa fala, ele foi mal. E, cara, tá muito nítido que há alguma parada política nisso. Então, é o que eu vejo e é o que eu posso falar, né? Nada além disso. Há uma parada política, não sei se o Neto é amigo do Duílio, não sei se tem algum esquema por trás de uma candidatura dele no futuro. Não dá pra saber exatamente, tá? Mas eu sei que realmente tá muito estranho esse movimento do Neto, tá? Tá complicado, né? Tá complicado de acompanhar, respeito ele, mas, mano, não concordo. Então eu posso não concordar com essa análise que ele falou, o Pedro foi vendido um valor interessante, precisa do dinheiro, não sei o que, porque a culpa foi do ex, beleza, mano. Entendo tudo isso. Só que a gente tem que entender no hoje, mano. A gente não pode ficar vendendo os jogadores a preço de banana, né? E tipo, mano, se tiver que falar aqui, eu vou falar, mano. E aqui no nosso canal, mano, você também tem direito de comentar, de falar, né? A gente tem um direito aqui. Você tem o direito de discordar de mim, mano. Comentar aqui e falar, mano, eu discordo disso. Tudo bem, cara. Mas eu vou falar pra você, Neto. Eu queria falar isso aqui pra você, cara. Eu discordo, craque. Eu discordo disso, mano. Eu discordo, cara. Eu acho que o Pedro foi vendido mal. O Mantuan foi vendido mal pra caramba. E a gente deixou de faturar pelo menos com os dois jogadores, em média de uns 40 a 50 milhões de euros a gente deixou de faturar com esses dois jogadores. Minimamente era pra gente poder vender esses caras nesse valor, esses dois jogadores. Agora tá lá o Vitor Roque, mano, pô, vai ser vendido aí por 200 milhões de reais, o Endrick por 400 milhões de reais. E não muito longe, tá? O Pedrinho foi vendido, se eu não me engano, por 115 milhões de reais, mano, na época. Cara, o Pedrinho, né, o Pedrinho, filé de borboleta, foi vendido por isso. Então, assim, na minha opinião, a gestão no futebol do Duílio tá péssima, e a gestão na parte administrativa também. Um outro ponto importante também, ele tem a arrecadação da Arena, ele ficou 2 anos com a arrecadação da Arena, contratou mal. Pô, coloca aqui no comentário aqui quantos jogadores que eles trouxeram e que não deram certo. Eu vou listar que eu vou ficar até amanhã falando, mano. Né? E aí tem as bombas, né? Renovação de Gil, renovação de Fábio Santos. Também trouxe o Fábio Santos em 2020, né? Eu não sei se era do Willian, acho que ainda não. Mas trouxe o Fábio Santos, mano. Aí fica difícil, cara. Fica difícil, mano. O time poder sair. O Maicon renovou. Assim, o Maicon, cara, ele não precisava ter renovado. Fizeram questão de renovar com o Maicon. Não deu certo, mano. Se não deu certo um ano, ficou muito tempo machucado. Cara, não deu certo. Vai ser feliz em outro lugar. Tá aí, dando trabalho. Então, gente, é isso. Era mais uma resenha pra falar a minha opinião. Então, se você tem a sua opinião, mano, também deixa aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. É nóis e vai, Corinthians.